O presidente do STJD, Otávio Noronha, negou o pedido do Grêmio para tentar a anulação do empate com o São Paulo, disputado no último sábado no Morumbi pela 17ª rodada do Brasileirão. Não houve erro de direito no caso, no entendimento de Noronha. Em seu despacho, o presidente do STJD justificou a decisão e disse que o clube pretende discutir o suposto erro de interpretação na aplicação de 2 cartões vermelhos e da não marcação de 2 pênaltis pela arbitragem e não erro de direito. O advogado do Grêmio, Leonardo Malachia, disse ao Globo Esporte que o clube vai recorrer da decisão. Contratado pelo São Paulo no início da temporada 2019, após boa passagem pelo Bahia no ano anterior, Léo demorou para engrenar com a camisa do São Paulo. Competindo com Reinaldo pela posição de titular, o jogador teve poucas chances de demonstrar seu trabalho, mas seguiu trabalhando. Neste ano, após conversar com o Diniz e a comissão técnica, o jogador foi testado como zagueiro e ganhou a posição de titular durante algumas rodadas do Brasileirão. Atualmente, Léo se reveza entre as funções de lateral esquerdo e zagueiro, mas vem sendo importante na temporada. O São Paulo foi uma escolha, o momento era de ir para o São Paulo. Sempre treinei, sempre trabalhei para estar no São Paulo. Sabia que uma hora o meu momento ia chegar. Fiquei quase 2 anos só treinando. Foram 1 ano e 10 meses só esperando a minha vez. O mais importante era o grupo. Se eu treino bem, quem está jogando ia jogar bem porque estava preparado. Se os 11 estão ganhando, quem está no banco, quem trabalha na cozinha, o roupeiro, quem é o São Paulo também que está ganhando. É você fazer o seu melhor porque uma hora ou outra oportunidade vai chegar, disse o jogador. Léo também contou do dia em que encontrou Pelé em uma escolinha de futebol do Santos. Joguei no time do Pelé, a gente estava em uma sala, todo mundo na expectativa do Pelé ir. Eu estava feliz, ia ver o Pelé, uma referência mundial. Eu fiquei em pé, a galera sentada e eu fiquei envergonhado. Aí passou alguns minutos e quem entra? O Rei. Ele olhou para mim, olhou para a galera e só de olhar, todo mundo riu. Ele disse, não é possível, cara, esse menino é meu filho. Finalizou. O São Paulo vive seu maior período de invencibilidade sob o comando do técnico Diniz. Com a vitória diante do Binacional na última rodada da fase de grupos da Libertadores, o São Paulo chegou ao seu 6º jogo seguido sem derrota. Nesse período, o São Paulo acumula 3 vitórias e 3 empates. O clube ainda não perdeu esse mês. Essa é a maior sequência invicta do São Paulo desde o meio de 2019. Com o técnico Cuca. Na ocasião, o São Paulo acumulou 9 jogos sem derrotas no Brasileirão. Foram 4 empates seguidos e mais 5 vitórias consecutivas logo em sequência. Apesar do momento sem derrotas com o técnico Diniz, o São Paulo ainda vive oscilações na temporada que custaram pontos importantes na briga pela liderança do Brasileirão. Após a boa vitória sobre o Palmeiras e a quebra de tabu no Allianz Parque, o time não desempenhou o mesmo futebol contra Fortaleza e Grêmio. Antes da partida contra o Fortaleza nesse domingo, que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o goleiro Thiago Volpi comentou a temporada 2020 do São Paulo e defendeu o técnico Diniz das críticas e revelou porque acredita tanto no trabalho dele. Hoje, passado quase um ano daquela entrevista, pouco após a chegada dele ao São Paulo, eu te afirmo que é o melhor que eu trabalhei. Ainda me considero novo, tenho um bom tempo de carreira pela frente, mas posso te garantir que é o melhor que eu já trabalhei, respeitando todos os outros treinadores que já tive, disse o goleiro. Para Volpi, a eliminação no Paulistão para o Mirassol e a queda ainda na fase de grupos da Libertadores após a derrota para o Binacional são os motivos que fizeram o time ficar marcado pela torcida, mas o goleiro enxerga pontos positivos no trabalho. Hoje o São Paulo tem uma ideia de jogo, uma identidade, goste as pessoas ou não. Acho que principalmente na era de Diniz a gente está sendo muito marcado pelo que aconteceu no Paulistão, na eliminação para o Mirassol e agora recentemente a situação da Libertadores. Por causa dessas duas coisas, talvez as pessoas não acreditem mais no trabalho ou tenha tanta convicção daquilo que antes da pandemia todo mundo dizia que o São Paulo apresentava um dos melhores níveis de futebol do país, analisou o goleiro.
Fora do Paulistão e da Libertadores, o São Paulo tem a chance de amenizar as críticas no domingo, caso classifique para a próxima fase da Copa do Brasil. A partida no Morumbi colocará o São Paulo novamente contra Rogério Ceni, técnico que acaba de levar o Fortaleza ao quarto título em 3 temporadas. A gente não pode se basear no que o Fortaleza conquista, e sim na história que o São Paulo tem, e voltar a ganhar, porque faz muito tempo que o São Paulo não ganha, e um clube desse tamanho, com a torcida que tem, necessita de títulos. Finalizou!